Boa própria live. tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esse momento aqui junto conosco hoje para comemorarmos, né? Convido você a compartilhar a página da Secretaria SEC-SC. Hoje é um motivo de muita festa, de muita comemoração, porque em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregava as 95 teses na igreja de Wittenberg. E com isso culminou o movimento protestante, da Reforma Protestante, o que nos proporcionou acesso livre à palavra de Deus e também a criação do Estado laico. Para conversarmos sobre os 503 anos de Reforma Protestante, está conosco o professor Alexandro Fernandes. O Alex é professor, é licenciado em Educação Física pelo Cefid da UDESC, é pós-graduado em Formação Pedagógica para a Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Santa Catarina, é professor do ITQ-SC 001, é diretor e professor do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Rio Vermelho, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Boa tarde, Alex. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem vai assistir aí, vai ficar gravado, né? Vai ficar no YouTube, fica também na página da Secretaria. Então, que possamos, então, passar bons momentos aqui, uns bons minutos, discorrendo sobre esse grande evento na história da igreja. A dona Nádia já está dizendo aí, boa tarde, minha linda e querido professor. Boa tarde, dona Nádia. O Alex é muito querido pelos alunos aqui do ITQ-SC 001. Obrigado, é bondade de vocês. Então, professor Alex, nos conte um pouco da história, da importância de nós comemorarmos essa data hoje. É muito importante a gente, antes de eu chegar na história da igreja, eu queria fazer uma ressalva, né? Eu quero contar um pouco antes. Por que eu quero contar um pouco antes? Porque eu até comentei esses dias aí num vídeo aí que os cristãos, né, hoje em dia o mundo, ele comemora outra data, né? Hoje, no dia 31 de outubro, é considerado o Dia das Bruxas, né? O Halloween. Aqui no Brasil, essa cultura vem se infiltrando aos pouquinhos, né? Devagarzinho, né? Fugiu a palavra. Sorrateiramente. Fugiu a palavra aqui. E aí, o que acontece? Essa não é a data que nós realmente devemos celebrar, né? Nós, como cristãos, como evangélicos, nós temos outra data para celebrar. O grande problema é que quando a gente comenta que data é essa, as pessoas não sabem, né? Uma vez eu comentei na igreja, olha pessoal, vamos falar então sobre o aniversário da história da reforma da igreja. Aí o irmãozinho lá falou, poxa, mas vocês comemoram? Quando é que foi que vocês reformaram a igreja aqui? Não foi a igreja aqui, calma, né? E uma vez também eu ouvi de um pastor dizendo que uma vez ele falando num programa de rádio comentando sobre a reforma, né, sobre Lutero, e ele recebeu vários telefonemas falando, olha, manda os parabéns para o Lutero, que bom que ele fez isso aí, né? Eu não sabia dessa história, não conhecia. Vários evangélicos não conhecem a história da igreja. Não conhecem a sua história, né? Não conhecem. Então, o que vai adiantar eu chegar aqui e falar, olha, a reforma protestante foi isso, se vocês não sabem por que ela aconteceu, qual era o contexto, né, da história da época. Então, eu queria me reservar o direito de falar um pouquinho antes, para entender, senão vai ficar... contextualizar, senão vai ficar meio solto e aí vai ficar meio difícil de entender. Então, vou voltar alguns bons anos atrás, né? Vamos voltar lá 2000 e poucos anos atrás, né? Jesus vem a essa terra, né? O nosso Senhor, ele encarna, ele escolhe 12 apóstolos
para exercer o seu ministério aqui, né? Ele treina, ele ensina esses 12 apóstolos. Esses apóstolos são, então, agora colunas da igreja, são fundamentos, né? No qual Cristo é a pedra angular. E Jesus morre, é crucificado, é ressurreto, né? Ascende aos céus. E aí nós temos o período apostólico. Durante o período apostólico, nós temos, então, os fundamentos da igreja sendo agora construídos. Nós temos as doutrinas sendo cravadas, sendo escritas, nós temos a Bíblia sendo escrita. Nós temos sendo produzidas por Paulo, por João, por Tiago, por Pedro, pelos apóstolos. Então, período apostólico. Ano 90, 100, depois de Cristo, nós temos um apóstolo ainda vivo, João. Após a morte de João, a gente não sabe, não se tem muita certeza da data, alguns estimam que foi ali 94, 96. Nós temos, então, a morte do último apóstolo, nessa data. Iniciamos, então, agora o período da patrística. Quem era... Eu também sempre pergunto isso, né, nas aulas, na escola bíblica, no ITQ, eu pergunto, vocês sabem o período da patrística, né? E às vezes eu passo reto assim, o pessoal, mas o que é isso? O período da patrística é o período dos pais da igreja. Por quê? E eu sempre pergunto também, né, por que pais da igreja, né? Eles criaram alguma igreja? Não. Eles eram chamados de pais da igreja porque eles eram amados e respeitados pela comunidade, né? Então eles tinham uma posição de respeito, eram presbíteros, eram bispos, eram pastores, né? Que eram até alguns discípulos dos próprios apóstolos. Nós temos Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, desculpa, que é citado na Bíblia, que era discípulo do apóstolo João. Então nós temos alguns pais da igreja que conviveram com os próprios apóstolos, com Paulo, com João, com Pedro. Então nós temos ali Irineu de Leão, Policarpo, Tertuliano, né, que era um grande homem que criou uma das palavras que nós hoje em dia usamos e desconhecemos, né, que é a palavra trindade. Foi o próprio Tertuliano que fundamentou essa doutrina que não estava muito bem explícita ali. Então esses homens também deram corpo a algumas doutrinas. Então nós, também por desconhecimento, deixamos de estudar. E o fato de deixarmos de estudar esses homens, acaba que nós vamos repetindo erros que muitas vezes são erros do passado. Né? Salomão diz que não tem nada de novo debaixo desse sol. Então os erros do passado muitas vezes se repetem e nós muitas vezes aceitamos, acabamos acreditando em erros antigos que, se nós tivéssemos um pouquinho mais de conhecimento da história, das antigas doutrinas, nós já veríamos que isso é coisa que já foi combatida por esses homens. Então, no período da patrística, vamos lembrar que nós estamos ainda no período da igreja primitiva. A igreja primitiva, aquela igreja, né, pura, aquela igreja que é perseguida, que é morta por leões, que é crucificado, que é morto a fio de espada. Nós temos essa perseguição ferrenha ainda acontecendo. Então, no século IV, agora avançando um pouquinho mais, chegamos ali no século IV, nós temos na história da igreja um homem que surge, e esse homem é Constantino. Quem era Constantino? Ele era um imperador. Constantino conta a história que ele estava numa batalha, a famosa Batalha da Ponte, em que ele estava com um exército totalmente reduzido, e o outro exército era maior, a vitória era praticamente iminente do outro exército. E conta a história que ele, durante um sonho, a gente não sabe se é um sonho, uma visão, ele enxerga um símbolo que ele até então não sabia o que era. Aí ele começa a identificar que eram duas letras, que era a letra X e R, de Christos, no grego, né? E nesse sonho uma voz dizia assim para ele, com este símbolo você vai vencer. Então, Constantino acorda, chama o clero ali da época, né, pergunta o que é isso, eles falam, olha, as iniciais da palavra Cristo. E ele manda pintar nos escudos ali dos seus soldados, pinta então essas duas letras nos escudos, porque eu tive uma visão, um sonho, dizendo que
com esse símbolo nós iríamos vencer. E ele realmente vence, né? O improvável acontece, ele vence o outro exército que era muito maior, e ele entende que o cristianismo agora não pode ser mais perseguido. Então, lá em 313, ele faz o Edito de Milão e proíbe qualquer perseguição ao cristianismo. Então, agora o cristianismo deixa de ser perseguido e agora é religião oficial de Roma, é religião oficial do Estado. Então, nós marcamos essa data como a fusão do Estado e da Igreja. Até então, então deixa de ser perseguido para agora ser uma religião permitida. Porém, nem tudo são flores, né? Não quer dizer que agora era uma religião permitida que o cristianismo verdadeiro ia ser pregado. Não, houve muito sincretismo, houve doutrinas pagãs que foram se misturando nas doutrinas bíblicas, e aí a gente avança na história e entramos no período da Idade Média. Então agora a religião é oficial, então não existem mais perseguições. Período da Idade Média vai de mais ou menos 475, 500 até 1517. Alguns historiadores colocam a Reforma como o fim da Idade Média. Então, ou alguns chamam a Idade Média de período das trevas, né? Em até certo modo eu concordo com essa afirmação, porque houve trevas em muitos sentidos, mas também houve muitos avanços em outros. Porém, na religião eu concordo, é o período das trevas, né? Nessa época, uma das grandes discussões da época era saber se, quando a mosca caía na água benta, a água benta ficava impura ou a mosca virava santa. Então, olha a discussão teológica, foi chamado um concílio para saber esse tipo de informação, né? Então, enquanto isso estava acontecendo, né, enquanto os líderes religiosos da época discutiam esse tipo de absurdo, a degradação moral do povo e do próprio clero foi gigantesca. Eu marquei algumas coisas aqui para exemplificar. Por exemplo, voltando um pouquinho, no ano 310, a gente tem a inclusão da oração pelos mortos. 431, nós temos a doutrina do Theotokos, né, que é a doutrina da mãe de Deus. Agora Maria é Theotokos, é mãe de Deus. No ano 500, nós temos a inclusão das vestes diferenciadas para os sacerdotes, porque a degradação moral dos sacerdotes era tão grande que a igreja pede para que agora eles se vistam de modo diferente, para que eles sejam reconhecidos quando entrarem nos bordéis. Então, vocês imaginam o tipo, se o clero estava desse jeito, se os homens que deveriam ensinar a palavra estavam desse jeito, imaginem o povo. No ano 593, nós temos a inclusão do purgatório. No ano de 610, o início do papado. No ano de 788, a inclusão das relíquias. Em 1076, a doutrina da infabilidade da igreja. No ano de 1190, a venda de relíquias e das indulgências. Ou seja, a igreja se perdeu. A igreja tinha uma forma. No período da igreja primitiva, no período apostólico, no início ali da patrística, a igreja tinha uma forma. Ela tinha doutrinas, ela estava calçada, ela estava fundamentada. Porém, os anos se passam e ela perde essa forma. Então agora ela não tem mais forma. Quando você olha para aquele sistema eclesiástico da época, nós não reconhecemos mais como a igreja de Cristo. Agora nós vemos paganismo, doutrinas estranhas, ecumenismo de outras religiões, as religiões pagãs que né, contribuindo com as suas doutrinas ali. Então, olha, agora não é mais a igreja de Cristo. Não é mais. É uma mistura, realmente. Então, quando a gente fala em reforma, né, muita gente fala assim, o nome que vem na nossa cabeça é Lutero, né? Mas Lutero foi... Precursores de Lutero. Eu falo que Lutero foi a gota d'água. Precursores de Lutero. Sim, Lutero foi a gota no copo que já estava para transbordar. Porque a sociedade olhava para esse tipo de igreja e falava, tem alguma coisa errada.
né? Os príncipes da época, os magistrados, olhavam para o clero e não sentiam mais segurança. Não viam mais homens ali santos, homens irrepreensíveis, e falavam, tem alguma coisa aqui, né? Os príncipes da época, né, os imperadores, questionavam muito o clero e a igreja em si, devido à alta taxa de impostos, as áreas, as terras que a igreja dominava, né? Então, que muitas vezes estavam nos seus domínios. Então, quando se levantava um homem que questionava algumas doutrinas da igreja, sempre os olhos do povo estavam com esse homem. Opa, alguma coisa pode acontecer, né? Então, o povo estava clamando por uma reforma. Não é que a reforma aconteceu, foi uma coisa aleatória. Não, foi algo que já vinha se arrastando. Eu separei 3 homens para falar, a gente chama eles de pré-reformadores, né? A gente poderia falar de vários outros, tem contribuições de muitos outros na história da igreja, mas separei 3 um pouco mais conhecidos para que todo mundo possa conhecer um pouquinho da história deles, né? Então, o primeiro que eu queria falar Valdez, né? Valdez foi um comerciante, ele era um homem de posses, era um homem até rico, que nasceu em Lyon, na França, e por ele ter dinheiro, ele pede para que seja feita algumas traduções para ele da palavra. Então vamos lembrar que agora a palavra já não está mais na língua do povo, a missa agora é rezada em latim, uma língua que já era considerada morta, então o povo ia até os cultos e não entendia nada, né, não recebia nada. A Bíblia era proibida, nem que era proibida, mas pouca gente tinha acesso ao latim, somente o clero, praticamente, né? Então não existia Bíblia no inglês, no alemão, no francês, não tinha, só tinha no latim e nas línguas originais. Então, e vamos lembrar também que o povo não sabia ler também na época, né? A educação era algo somente para quem tinha muito dinheiro mesmo. E aí Valdez ainda, né? Ele não é Pedro ainda, eu vou explicar porque que ele é Pedro. Valdez acaba pedindo algumas traduções e ele tem acesso às escrituras. E aí a gente sabe que quando as escrituras estão nas mãos de alguém, ela é poder de Deus. Ela sim, ela tem poder para transformar vidas. E esse homem acaba se convertendo com as leituras que ele faz, principalmente do Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte, ele se apega muito a uma palavra que é os pobres de espírito. E ele entende assim, poxa, Deus me abençoou tanto, eu tenho tanto dinheiro, e então eu acho que eu quero viver agora uma vida de pregação, mas eu não quero uma vida mais simples. Então ele doa toda a sua fortuna para os pobres e acaba exercendo agora a sua vida na pregação da palavra. E aí muita gente ele acaba levantando seguidores, né? Muitas pessoas acabam seguindo ele. E só que a gente tem agora um movimento para-eclesiástico, né? Nós temos a igreja que prega, e agora nós temos um movimento se levantando. Então a igreja, quando viu esse movimento se levantando, chama ele para conversar e fala, olha, pregar, né? Para de pregar, isso aqui tem que fazer são os padres, você tem que ficar, você não pode pregar. E aí ele fala, não, mas então eu vou pedir autorização, né? Então ele vai até o Papa e pede autorização, e ele, por ser um homem conhecido, né? O Papa diz para ele, não, olha, você pode pregar, não tem problema nenhum, pode pregar sim, sem problema. Mas quando ele sai dali, ele manda carta, ele fala, pode pregar, mas se os bispos autorizarem, né? Se os bispos da região que você for pregar autorizar, não tem problema nenhum. E assim que ele sai, ele manda carta a todos os bispos das regiões falando, não autorizem Valdez a pregar, de jeito nenhum, não deixem ele pregar. E aí, quando ele chegava na cidade para pregar, ele era proibido. Mas aí ele reúne os seus discípulos ali, seus seguidores, e fala assim, pessoal, o que está escrito lá, eu até notei aqui em Atos 5, 29, né? Mais vale agradarmos a Deus do que aos homens. Então, diante dessa frase, ele agora, apelidaram ele de Pedro Valdez, né? Então ele ficou conhecido por citar essa frase com o nome de Pedro Valdez. E ele continuou a pregação. Então ele agora instrui os seus seguidores a anotarem, então eles traduziam pequenas
partículas do evangelho e escondiam nos casacos e saíam para a cidade para fazer vendas, trabalhar nos mercados, e nesse momento em que eles sentiam a oportunidade, eles acabavam evangelizando as pessoas. Claro que a igreja não ficou contente com isso, a igreja da época, e começou uma perseguição, agora aos valdenses, né? Esse é o nome dos seguidores de Pedro Valdo, e eles acabam fugindo para as colinas do sul da França, norte da Itália, e se estabelecem ali. E ali eles montam pequenas escolas, pequenas igrejas, pequenas comunidades, e ainda assim enviando missionários para a França, para a Itália, para pregar o evangelho. Essa comunidade ela é tão forte que nós temos hoje ainda descendentes dos valdeses, tanto na Itália quanto na França, e até temos, segundo alguns relatos aí, eu já pesquisei na internet mesmo, e tem alguma comunidade no Uruguai. Então essa comunidade foram morar lá no sul da França, no norte da Itália. Então o primeiro pré-reformador que nós temos aí é Pedro Valdez, né? Ele questionava o papado, a infabilidade papal, ele questionava por que o povo não poderia ter nas suas mãos a tradução da Bíblia, por que a Bíblia era pregada em outras línguas, né? E o povo não entendia nada. E claro que esse tipo de homem acaba sendo perseguido. Pedro Valdez, ele sim acabou sendo martirizado, acabou sendo morto, mas o seu legado continuou. O segundo homem que eu separei para falar é John Wycliffe. John Wycliffe, ele viveu na Inglaterra. Ele é conhecido como a estrela d'alva da Reforma, né? Por que é a estrela d'alva? A estrela d'alva é o planeta Vênus, né? Que surge antes do Sol surgir, né? Então, os historiadores, os teólogos acabam chamando ele de estrela d'alva da Reforma, porque agora nós estamos ali no século XIV, 1413, 1400 e pouquinho, quase ali chegando no período da Reforma, e esse homem surge, né? Então, quem era John Wycliffe? John Wycliffe era um homem que era considerado a joia de Oxford. Então, ele acaba iniciando seus estudos teológicos, acaba se tornando professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele era muito admirado, porque era um gênio. Ele era muito inteligente, era um homem muito capaz. E aí, qual é o contexto da vida de John Wycliffe? Né? Vamos lembrar que é parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos aí numa pandemia, ele também vivia na pandemia. Ele vivia a peste negra, que era uma pandemia muito pior que a nossa, né? Então agora eu quero que vocês imaginem. Imaginem esse cenário que eu venho descrevendo para vocês até agora, né? Você olha para a igreja, você não vê esperança nenhuma. Você olha para o clero, você vê pessoas mais depravadas que você. Você não vê exemplo nenhum. E aí você olha para a situação do mundo, você vê pobreza, você vê miséria, e agora você vê doença. Então a peste negra era uma doença que matava, assim, em questão de 2, 3 dias. Então, e era uma coisa estranha, porque às vezes uma família, o pai e a mãe pegava, o irmão não pegava. Era uma coisa muito estranha. Então, eles estão diante dessa doença. E aí surge esse homem, pregando na língua do povo, falando no inglês, falando para eles, vocês precisam ter esperança. Eu separei uma frase dele, né, que ele diz assim, no fim do dia, pense como você ofendeu a Deus. Pense quão graciosamente Deus te salvou, não para te deixar abandonado à própria sorte, mas para viver sobre a sua misericórdia e bondade. Então, isso é uma mensagem de esperança para quem vive naquela época. Ouvir isso na sua própria língua é muito bom, né? A gente fala essa frase aqui hoje, para nós talvez não faça muito sentido, mas nesse contexto que eu acabei de colocar para vocês, eu acho que é libertador. Era esperança mesmo. John Wycliffe, ele tinha uma sede muito grande em traduzir. Era uma esperança, ele tinha muita sede em levar a palavra para o povo. Então, ele pede para que seja feita uma tradução do inglês. E aí, algumas pessoas do clero, quando souberam que ele está com essa ideia, né, chegaram para ele e falaram, cara, você é louco? Você vai botar uma coisa tão importante, tão preciosa na mão do povo?
E aí conta a história que ele citou um versículo em grego, e aí os dois clérigos ficaram olhando um para o outro sem entender, e ele falou, viu, vocês não entenderam nada. Então imagine como eles se sentem. Por isso eu quero traduzir na língua deles. Vocês também não conhecem nada, né? Eu citei aqui na língua original, vocês não conhecem nada da Bíblia também. Então o que vocês têm para ensinar? Então John Wycliffe começa esse movimento também de questionamento da igreja, questionamento dos ensinos, questionamento da infabilidade papal, questionamento por que o povo não poderia ter a missa, né, no caso ali, o culto na sua própria língua, e esse tipo de ideia, como nós já vimos com o Pedro Valdo, né, com os valdenses, não deu muito certo, né? Ele acabou sendo perseguido, ele acabou sendo tendo as suas ideias questionadas, mas o mais engraçado é que John Wycliffe não foi martirizado. Ele foi um dos desses pré-reformadores, desse tipo de homem que se levanta e acabou não sendo morto pela igreja, né? Ele acabou morrendo de morte natural, se eu não me engano, de uma doença, desculpa. Mas anos mais tarde, a igreja, na realidade ele não foi morto porque estava acontecendo muita coisa também para o Papa nessa época, né? Tinha a invasão dos turcos, tinha um monte de problema acontecendo. Por isso que John Wycliffe foi ficando, foi pregando e as suas ideias foram florescendo. Claro que com a providência de Deus, Deus foi né? confundindo, Claro, né? Sem a mão dele estar direcionando isso tudo. Né? Com certeza, Deus dirige a história, Deus comanda tudo, né? A soberania dele é indiscutível. E anos mais tarde, eles aí quando tudo achou a poeira um pouquinho, eles pegam os ensinamentos de Wycliffe e começam a pesquisar e falam, não, esse cara é um herege. A gente deixou passar. Peraí, foram lá, desenterraram os ossos dele, queimaram os ossos dele, pegaram os ossos e jogaram num ribeiro. E essa atitude, ela acabou, anos mais tarde, tendo um significado poético, né? Porque quando as cinzas dele caíram nesse ribeiro, esse ribeiro desembocou num rio e esse rio desembocou no oceano. Então, o significado poético é que as ideias de Wycliffe ficaram ali na Inglaterra, mas com o tempo se espalharam pela Europa e depois pelo mundo todo conhecido. E isso foi uma verdade, porque o próximo homem que eu vou citar comprova isso. E o nome dele é John Huss. Ele talvez seja desses três os pré-reformadores que eu vou citar, que eu mais gosto. John Huss, eu brinco que o nome dele era João Ganso, né? É o João Ganso, porque Huss, em boêmio, que era a língua que eles falavam na época lá, significa ganso. E boêmio também não era porque ele era de uma cidade muito no mau sentido, né? Porque era a região que se chamava na época, e hoje fica a República Tcheca. Então, John Huss, ele tem ali a sua vida de estudos teológicos, e a providência divina acaba fazendo com que ele vá estudar lá em Oxford, na cidade de quem? De John Wycliffe. Chegando lá, ele tem contato com os escritos de Wycliffe. E ele fala, gente, o que esse homem escreveu é real. O que ele escreveu é correto. O que ele escreveu é certo. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça. Não é através de outra, não é através de relíquias, não é através de nenhum outro, não é através do poder e pelo perdão do Papa. A salvação é pela graça mediante a fé. E quando ele volta para a cidade dele, ele promove algumas mudancinhas, né? Ele simplesmente ignora a regra de fazer o culto em latim e prega, realiza o culto na língua do seu próprio povo. Isso é uma mudança, os cultos ferviam, radical, né? Parecia campanha, noite de campanha ali, né? Era uma mudança radical, parecia noite de campanha, né? Fervia gente de tudo quanto era lado. E é claro que isso acabou chamando a atenção da igreja na época, né? Para bloquear esse tipo de atitude dele, a cidade dele sofre um interdito. O que é um interdito? Ela é cercada e nenhum comércio pode chegar mais na cidade, ninguém pode sair, ninguém pode entrar na cidade. E claro que
que John Hus, vendo o povo sofrendo com falta de abastecimento, com os problemas que isso gerava, ele foge para o interior, né? Ele vai para o interior da cidade, mas ele vê que não adianta muito. E aí ele acaba sendo convidado, a palavra é essa, ele acaba sendo convidado a participar de um concílio. Os concílios, na época, tinham um poder enorme de decidir se a pessoa estava certa ou não. E aí o pessoal fala para ele, John Hus, não vai, é melhor não ir, né? Porque isso pode ser uma armadilha. E aí ele acaba conversando com o imperador, que o imperador era muito amigo dele, o imperador gostava dele. O imperador falou para ele, não, você pode ir tranquilo, vai tranquilo, eu te dou um salvo-conduto. O que era um salvo-conduto? Era a garantia de que ele ia lá e nada iria acontecer com ele. Eles estavam com a guarda do próprio imperador. Ele ia ir, não ia acontecer nada e ele ia voltar. O grande problema é que quando chega lá diante do concílio, ele pensa que ele vai debater as ideias dele, que ele vai conversar sobre as suas ideias, mas ele é chamado lá simplesmente para renunciar aos seus ensinamentos. Ele diz, não, eu não vou renunciar, o que eu estou ensinando é correto. E aí o clero também convence o imperador, olha, não é muito bom você apoiar um herege, né? Você vai manchar seu império aí, é melhor você tirar esse salvo-conduto. O imperador acaba revogando o salvo-conduto e, infelizmente, John Hus fica preso por 2 anos. O pessoal, ele ainda é chamado várias vezes a se retratar, mas esse homem é um homem que está a serviço de Deus. E ele fala, não, eu não vou me retratar porque o que eu estou pregando eu sei que é correto. E aí, no ano de 1415, eles colocam nele uma coroa ali cheia de demônios, né? Cortam o cabelo dele, quase raspam o cabelo dele, rasgam suas vestes, e ele é obrigado a passar por uma fogueira onde estavam seus livros, seus ensinos, e ele é queimado no ano de 1415. Porém, antes de iniciar a fogueira, ele tem mais uma chance, né? Eles falam para ele, você se arrepende, você pode se livrar dessa fogueira. E ele fala, olha, não vou me arrepender, hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne, e esse cisne vocês não vão queimar, vocês não poderão segurar esse cisne. Profeticamente, né, 1415, 1517, quase realmente 100 anos depois, a gente tem a explosão da reforma, né? E aí, John Hus morre na fogueira, cantando salmos, mas morre sendo um mártir a serviço de Deus. Então, nós já estamos chegando perto da reforma, né? Eu falei ali que ele foi queimado 100 anos antes, né? Então, 100 anos antes, Deus promove agora mais um movimento, que é o humanismo. Então, quando a gente fala humanismo, parece que a gente está falando assim de antropocentrismo, né? O humanismo é uma coisa ruim, né? Mas o humanismo da época não é nada, é um pouco diferente do humanismo que nós temos hoje. O humanismo da época, ele visa o retorno a toda a produção humana, as artes, as escrituras, a filosofia. E o termo que os humanistas usavam era o ad fontes do latim, né? Retorno às fontes. E se esse movimento pede para que se retorne às fontes, qual é a fonte das escrituras? Não é o latim, porque o que eles tinham era uma tradução do latim, né? Era a Vulgata Latina de Jerônimo. Então agora o clero, agora o hebraico. E aí, quando eles começam esse tipo de movimento, nós temos um dos mais famosos, que é Erasmo de Roterdã, que faz uma tradução ali do grego, né, que praticamente movimentou a academia teológica da época, né. Então agora esse povo tem agora acesso, tem mais contato às línguas originais. Então, nesse período, nesse contexto, essa volta toda, né, 34 minutos, para chegar, para vocês entenderem qual é o contexto que Lutero nasce. Então, Lutero nasce no ano de 1483, para chegar na reforma. Lutero nasce lá em 1483, né, na cidade de Erme. Ele é filho de mineiros, ele é filho de uma família que está em ascensão econômica.
O pai dele queria que ele fosse advogado, então ele falou, meu filho, eu vou trabalhar, eu trabalho duro, mas meu filho vai ter uma profissão, ele vai ser advogado, ele vai ter uma profissão muito melhor que a minha. Então ele manda ele para estudar direito. E aí, era um dia voltando dos seus estudos, né, ele estava em outra cidade, ele estava indo voltar para casa. A gente tem a experiência do raio, né? Que alguns historiadores falam que ele estava caminhando com um amigo, outros dizem que ele estava caminhando sozinho. E aí, durante essa caminhada de volta para casa, tem uma tempestade e um raio cai. A gente não sabe se no amigo dele, se esse amigo estava mesmo, ou se perto dele, né? Mas independente se caiu no amigo perto dele, ele fica apavorado com essa experiência que ele tem, porque ele fica... vamos lembrar também que na época eles não sabiam explicar muito os fenômenos meteorológicos, então eles achavam que um raio era o próprio Deus que estava enfurecido com alguma coisa ali, e ele fica, por que Deus está enfurecido comigo? E ele acaba se escondendo embaixo de uma árvore, né? E a gente sabe que também esconder embaixo de uma árvore, uma tempestade, não é uma ideia muito boa, né? Mas aí ele faz uma promessa, ele fala, olha, se Deus me livrar disso aqui, se eu passar dessa tempestade, se eu não morrer aqui, eu vou ser devoto de Santa Ana. Santa Ana era a santa que era protetora dos mineiros, era a santa da família, né? Vamos lembrar que nós somos nesse contexto do catolicismo romano, do romanismo, né? Então ele acaba sendo, ele acaba falando, olha, eu vou virar um monge. Eu não quero mais, eu tenho muito medo disso aqui. E aí, passa a tempestade, ele volta para casa, né? E ele chega pro pai dele e ele fala, pai, não vou estudar mais direito, quero estudar filosofia, artes, quero estudar teologia, quero fazer o ITQ lá, né? Fazer o ITQ lá de Wittenberg, né? Quero estudar lá na Alemanha. E aí o pai dele não concorda muito com a ideia, mas ele fez essa promessa, ele estava convencido disso, e eu quero chamar a atenção para... Oi, desculpa. Acaba cedendo, né? O pai dele acaba cedendo. Trava um pouquinho, não entendi, pastora. O pai dele acaba cedendo. Acaba cedendo, com certeza. Ele acabou cedendo. Isso, o pai dele acabou cedendo. Eu quero chamar a atenção para a personalidade de Lutero. Na história mundial, o homem que tem mais biografias, mais livros estudados é Jesus. Depois de Jesus é Lutero, porque Lutero é uma figura totalmente apaixonante, é uma figura que ele é um cara explosivo, mas ao mesmo tempo muito humano, ele é gente como a gente, ele é um cara que quando você começa a pesquisar sobre ele, você fala, cara, esse cara é demais. E aí ele falou, não, eu vou estudar, e ele foi. E aí ele entra para a ordem agostiniana, para os monges agostinianos. Ele poderia ter escolhido uma outra ordem, né? E a gente sabe que é Deus direcionando a história. Ele poderia entrar ele poderia ser um monge dominicano, né? Mas ele foi um monge agostiniano. Qual é a ênfase de Agostinho? É a ênfase do pecado original, que o homem é pecador, que o homem nasce depravado. E aí Lutero, entendendo nos seus estudos teológicos que ele era pecador, que ele era depravado, e aí toda vez que ele se encontrava com a palavra justiça de Deus, ele fala que ele odiava com tantas forças essa palavra, e cada vez que ele via a palavra justiça de Deus, ele falava que ele não amava a Deus, que ele odiava a Deus. Por que ele odiava a Deus? Porque ele achava que a justiça de Deus era a justiça que Deus cobrava de nós. Então ele pensava, poxa, como que Deus cobra de mim uma justiça? Mas eu sou pecador, eu não consigo, eu tento. E aí, vale lembrar também que na época, eles tinham um entendimento de que quando você cometia um pecado, lá, receber a oração do perdão, né, você poderia comprar uma indulgência, mas você deveria sofrer as consequências desse pecado, ou aqui, porque eles não tinham o entendimento da justificação pela fé. Eles não sabiam o que era isso. Então, Lutero, ele se flagelava, ele se ajoelhava, né, dando chicotadas nele mesmo, segundo alguns relatos, nas noites mais frias da Alemanha, ele dormia sem cobertor, porque ele falava, eu tenho que mortificar a carne, eu tenho que pagar os meus pecados, eu tenho que sofrer. Conta a história também que ele ia se confessar, na carne dele, ele ia se confessar várias vezes ao dia,
com os padres que ficavam no confessionário, né? E aí conta a história que uma vez o padre foi se confessar, e aí o padre disse para ele: Lutero, só volta aqui se você matar o seu pai, se você fizer uma coisa grave. Porque você vem aqui confessar qualquer coisinha que você faz. Então nós temos um homem totalmente perturbado com a ideia de que ele era pecador. Um homem que está tentando buscar salvação para sua alma. Um homem que está perturbado, um homem que está totalmente afligido. Então ele fazia penitências, né? Eu falei dos flagelos que ele cometia. E aí um dos seus professores falam para ele: olha, você precisa estudar a Bíblia, cara. Estuda a Bíblia. Para ver se você entende alguma coisa, se você tira isso de você, esse sentimento de culpa. E aí é mandado para Roma, ele vai até Roma, ele tem acesso lá às línguas originais lá, né? E ele vê também muitas coisas, ele vê a venda de indulgências, ele vê a venda de relíquias. As relíquias da época eram algo muito, chama muita atenção, né? Porque tinha cada coisa absurda, tinha, dizia que tinha tanto pedaço de cruz que dava para fazer uma cruz que chegava lá no céu, né? De tanto pedaço que tinha da cruz para se vender. Só comprando. Tinha o leite que saiu de Maria, que amamentou Jesus. Tinha a palha. O pessoal comprava esse tipo de coisa. Tinha a palha da manjedoura de Jesus. Essas são as relíquias que o pessoal tinha. E se você tinha uma relíquia, aquilo te garantia alguns anos, algum período de indulgência, ou seja, você não precisaria ficar no purgatório. Então as pessoas compravam esse tipo de coisa. E aí ele tem contato com isso e ele fica apavorado, né, com esse tipo de prática. Ele volta e aí agora ele vai para Wittenberg, né, ele acaba se estabelecendo lá, acaba virando padre, né, na época, não era pastor. Estava virando padre da capela de Wittenberg. E aí tem a história clássica que o Papa Leão X quer construir a capela de São Pedro, né? E ele quer angariar fundos para isso. E aí eles têm a ideia: vamos mandar pelas cidades o povo vendendo as indulgências, né? E aí a gente tem o famoso Tetzel, que saiu pela Alemanha vender as indulgências, e ele cantava até uma musiquinha que era muito engraçada, né? Que quando uma moedinha no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então o povo comprava as indulgências através dessa musiquinha, né? Ele ia batendo e cantando essa musiquinha. E aí tem uma história também muito engraçada que dizem que uma pessoa chegou para Tetzel e falou assim: eu quero comprar uma indulgência. Porque as pessoas compravam as indulgências de acordo com os pecados que elas cometiam, né? Para garantir o pagamento desses pecados. E aí ele falou assim: tá, você quer para qual pecado? Ele falou assim: para assalto. Ele falou: olha, cara, para assalto, nossa, vai ser um pecado grave, né? Você tem certeza? Não, tem, vou pagar, vou comprar. Ok. Ele compra de Tetzel a indulgência para assalto, e no dia seguinte, quando o Tetzel está saindo da cidade, quem estava lá esperando ele para assaltá-lo era o próprio homem que comprou, e ele falou: estou te assaltando e eu já tenho aqui a minha indulgência garantida que eu não vou ser punido por esse tipo de pecado, então passa o dinheiro para cá e seja feliz. Então essas são histórias que a gente não sabe se é realidade, né, se são verdades, mas são histórias que talvez eu creio que sejam verdade, sim. E aí dizem que Tetzel estava chegando em Wittenberg, e diante de todo esse contexto, Lutero começa um dia ensinando, e era professor de Gálatas, de Romanos, de Hebreus, Salmos, um dia estudando com seus alunos ali a carta de Romanos, ele lê, e aí agora é a obra do Espírito Santo iluminando, né, os olhos de Lutero, abrindo, ele enxergue a verdade do Evangelho. Eu costumo até brincar não, é sério, né? Que a história da humanidade, a história de várias áreas da política, da ciência, da religião, da música, das artes, de várias áreas da humanidade, foram mudadas por uma leitura exegética correta. Ou seja, olha como o estudo bíblico correto, como uma leitura correta, uma interpretação correta da Bíblia, e é claro também que com a iluminação do Espírito Santo, olha como mudou o mundo, né? E aí, lendo ali Romanos 1, 17, ele percebe que a justiça mudou o rumo da humanidade totalmente. Ele tem ali agora, ele percebe que
a justiça de Deus não é a justiça que Deus cobra de nós, mas é a justiça que ele dá para nós, ou seja, é uma justiça agora imputada. E aí a história conta que ele começa a pesquisar todos os textos que ele lia antes, que falavam sobre justiça, e agora entendendo esses textos, e Lutero narra num dos seus livros, ele fala, olha, é como se os portões do paraíso se abrissem para mim, e agora a mesma força que eu tinha, a mesma força que eu odiava esse Deus, é a força que eu amo ele, porque agora agora eu me sinto justo, porque ele justificou, porque ele morreu pelos meus pecados, porque ele me deu vida. E aí ele começa a estudar lá Efésios, ele começa a perceber que as doutrinas que ele tanto temia, que ele tanto tinha ódio, agora são as doutrinas que ele mais ama, a justificação pela fé. E é claro que, diante disso, né, e diante de Tetzel chegando agora na cidade de Wittenberg para vender as indulgências, ele fala, não, isso está errado. Né? O que Lutero queria, de modo nenhum, era criar uma igreja, era sair da igreja, ele queria reformar, o nome é realmente esse. Lembra que eu falei que a igreja tinha uma forma, perdeu essa forma, e agora ele pensa, não, nós precisamos reformar. Quando você, na sua casa, quando você tem alguma coisa que está precisando de uma reforma, você não vai sair de casa, você não vai quebrar tudo, você vai mudar uma coisinha ou outra, né? Você vai reformar. E é assim que Lutero pensa também, eu quero reformar esses ensinos, essas práticas, esse tipo de ensinamento que está sendo agora propagado e que está errado. E aí sim, ele tem lá no dia 31 de outubro, ele afixa ali na Catedral de Wittenberg, né? A Catedral de Wittenberg era uma catedral escola, faculdade, né? Então ele afixa ali as questões para debate sobre as indulgências, as conhecidas 95 teses, e diante disso, claro, ele coloca ali em latim, né, mas os acadêmicos, quando veem aqueles escritos ali, começam a copiar em folhetos e começam a distribuir, e isso vira um grande movimento, chega nas mãos de muita gente, né, e eu separei as datas para marcar certinho aqui, né, tem em 1517, então nós temos essa explosão, né? Em 1519, ele é chamado para um concílio para explicar, para dizer o que se esses ensinamentos, para renunciar, olha, que você está falando aí sobre justificação pela fé, tudo que você vem escrevendo aí, isso aí não está correto. E aí eles chamam ele de Hussita, olha, você está muito Hussita, cara. E ele fala, o que é Hussita? Quem é John Huss? Eu não conheço John Huss. E ele pede, me dá um intervalo, eu preciso conhecer quem é John Huss. E aí ele vai até a biblioteca do concílio e pesquisa sobre John Huss, e aí ele volta no outro dia e ele fala, olha, vocês me chamaram de Hussita, e realmente eu sou Hussita, porque John Huss pregava, o que ele está pregando, o que eu estou falando para vocês não é nada de novo, é o que ele falava também. E é claro que isso provocou muitos debates, incomodou muita gente. Em 1521, a gente tem a conhecida chamada dieta de Worms, né? Uhum. Uma dieta é uma reunião entre os clero, né, o clérigo e os imperadores da região, onde, quando ele chega lá, ele também acontece a mesma coisa com John Huss, né? Ele fala, não, eu vou lá, eu vou explicar os meus pontos de vista, eu vou explicar os meus ensinamentos, nós vamos debater, mas quando ele chega lá, é a mesma situação, até os amigos dele falam para ele, olha, lembra de John Huss? John Huss foi na mesma situação que você. Ele falou, não vai acontecer isso. E aí, quando ele chega lá, ele vê os seus livros empilhados e ele é obrigado a renunciar a esses ensinamentos, e ele fala aquela célebre frase, né, olha, a minha consciência cativa a palavra de Deus. A não ser que vocês me convençam pelas escrituras de que eu estou errado, eu renunciarei. E é claro que o clero da época não queria debater com ele, porque sabia que se debatesse com ele, ele ia ganhar o debate, ele ia mostrar que ele estava certo. Então, nesse dieta de Worms, ele é considerado proscrito, né? Ou seja, eles falam, o que é ser considerado proscrito? Se ele saísse dali e alguém matasse ele, não tinha problema nenhum, porque o imperador abriu mão dele. E a Maquiavel, alguns anos antes, escreveu uma coisa muito engraçada, né? Que um profeta sem armas não sobrevive. E Lutero tinha armas, né? Ele tinha alguns príncipes que gostavam dos ensinamentos dele. Lembra que eu falei que os príncipes viram esse tipo de movimento da reforma, que era uma oportunidade de se livrar das taxas, dos
que eles pagavam a Roma, das terras que estavam nos seus domínios. Então, quando Lutero está saindo da dieta de Worms, indo embora, ele sofre um sequestro, mas esse sequestro eram seus próprios amigos. Os seus amigos o sequestraram e levaram para o castelo de Wartburg, que fica também na Alemanha. Lá no castelo de Wartburg, ele acabou assumindo uma nova identidade, ele assumiu a identidade do cavaleiro Jorge, né? Então ele deixou a barba crescer, deixou os cabelos crescerem também. E agora, mais uma vez a mão de Deus providenciando ele agora o quê? Um descanso, um tempo para que ele faça o quê? Escreva. E é lá no castelo de Wartburg que ele traduz a Bíblia para o alemão. A tradução da Bíblia de Lutero para o alemão fundamentou a língua alemã, porque lá na Alemanha se fala até hoje muitos dialetos, mas a língua oficial da Alemanha foi porque Lutero escreveu e deu bases para a língua oficial. Então, olha só, se a gente for buscando aqui em vários aspectos, a reforma transformou a humanidade, né? Tem uma história também muito engraçada do castelo de Wartburg, que dizem que ele estava lá traduzindo a Bíblia, e aí Oi? O impacto, né? Entendi. O impacto, né? Sim, o impacto gigantesco na história mundial, em todas as áreas da humanidade, né? Tem uma história que conta que ele estava lá traduzindo a Bíblia e o diabo apareceu lá e ele pegou o tinteiro e jogou no diabo, né? E aí a história é tão engraçada que alguns falam que não, foi o diabo que jogou o tinteiro nele primeiro. Mas era um homem assim, era um homem à flor da pele, né? Lutero tem umas frases fortes, ele tem um gênio, uma personalidade muito forte, né? E esse é o homem que foi a gota d'água que hoje permitiu, claro que através também de muitas pessoas que ali ajudaram, Felipe Melanchthon, tem outros que ajudaram na história também, através desses homens, e culminando aí em Lutero, né, sendo a principal figura, nós temos hoje a oportunidade de ter a Bíblia traduzida nas nossas mãos e a oportunidade de fazer o livre exame, ou seja, eu posso pegar as escrituras na minha língua e examinar para ver se o que você está dizendo está correto ou não, né? Então, isso é o que o povo não tinha na época. Hoje nós temos sermões pregados na nossa língua, hoje nós temos a política que foi transformada na época, as artes, a economia, a educação, o povo então agora é estimulado a ler. Lutero incentivava que, claro que se eu vou traduzir na língua, o povo precisa aprender a ler. Então agora tem escolas, investimento em escolas, para que o povo agora possa ler e possa agora ter o livre exame das escrituras, né? Então esse é o movimento que nós hoje temos que comemorar. Essa é a data. É uma data maravilhosa e nós devemos conhecer para celebrar, né? Como eu falei lá no começo, hoje os crentes, por negligência, nós não conhecemos essa história. É isso aí. E qual foi a contribuição de qual foi a contribuição? Qual foi a contribuição, professor, de Catarina Van Bora? Qual foi a contribuição, professor, de Catarina Van Bora? Catarina Van Bora foi a mulher de Lutero, né? Ela era uma monja, né? Ela era uma freira e ela estava no convento e nessa época ela tem acesso aos ensinos de Lutero. E aí a gente não sabe como que os ensinamentos de Lutero acabam entrando lá no convento, né? Mas ela e mais 11 amigas têm acesso a esses ensinamentos e elas falam, gente, isso aqui é real que ele está pregando? Não querem mais ficar no convento. E elas pedem ajuda para os seus familiares para ir embora, para sair de lá. Os familiares não pegavam muito bem uma mulher que foi freira, e agora, então, os pais dessas mulheres falam, não, vocês vão ficar aí, ninguém vai ajudar vocês. E aí, conta a história que Lutero e mais alguns amigos, ela escreve, né, Catarina Van Bora escreve para Lutero, pede ajuda para ele, e ele e mais alguns amigos, através de barris de conserva, acabam trazendo essas mulheres para fora do convento, e elas fogem do convento. Chegando fora do convento, Lutero não poderia deixar elas abandonadas, né? Como eu falei para você,
agora quem é que vai casar com uma mulher dessa? Então, Lutero e seus amigos começam a arrumar esposas para essas mulheres. E a única que fica sem esposa é Catarina von Bora, porque ela falava assim, eu só quero casar com alguém que seja igual a Lutero ou o próprio Lutero. E Lutero, quando ouvia ela falando isso, ele ria, porque ele era um pouco mais velho. Na época, né, a gente hoje não faz muita diferença, mas na época tinha esse preconceito. E ela falava, e Lutero também entendia que ele não deveria se casar, que ele deveria se dedicar só ao ministério. Mas aí a insistência dela em afirmar isso, não, só casarei com você ou com um homem igual a você. E Lutero percebe, olha, parece que também seria uma boa se eu casasse com você, porque eu estaria mostrando que um homem de Deus não precisa ser celibatário. Ele pode se casar também. E aí o relacionamento deles começa assim, começa sem amor, mas o amor vai sendo construído na convivência. Lutero escreve muito sobre o casamento dele, porque ele diz que a caminhada dele, porque ele diz que a maior escola de santificação de um homem é o casamento. É porque ali você é santificado. Né? E Catarina, ela tem também uma importância muito grande para Lutero. Lutero amava muito Catarina. Ele chamava ela de minha Cat, né? Ele tinha um apelido de Cat, porque a palavra Cat no alemão significa corrente, ou seja, algo forte. E ela era uma mulher forte. A epístola que Lutero mais gostava era o livro de Gálatas. Ele amava Gálatas. E ele chamava Gálatas de minha Cat. Era o apelido do livro de Gálatas que ele dava. Minha Cat. Tanto que ele amava ela. Catarina von Bora tem uma passagem muito forte na vida de Lutero. Foi quando Lutero começou a entrar no... Lutero estava sofrendo muita perseguição. Lutero estava dando tudo errado para Lutero. Lutero, segundo alguns psicólogos, fazendo uma análise de seus escritos, né, eles entendem que Lutero estava entrando num processo de depressão. E Catarina, vendo isso, ela se veste... Lutero começa a ficar só no quarto, não quer mais sair do quarto. E Catarina, vendo isso, se veste de preto e entra no quarto. E aí Lutero vê ela toda de preto e fala, nossa, você está de luto? Quem foi que morreu? E aí ela fala, olha, foi o seu Deus. O Deus que você tanto prega, o Deus que você anuncia, o Deus que proporcionou tudo isso aí até hoje. Parece que ele morreu porque você está enterrado na cama aí. E Lutero percebe o impacto dessas palavras e fala, não, eu preciso sair daqui, né? Então, olha como ela foi usada por Deus para levantar, né, esse homem de Deus. Ela estava ali do lado dele, sendo auxiliadora, né? Lutero chamava ela de a estrela d'alva de Wittenberg, porque eles moravam numa casa gigante, com quase 40 cômodos. Eles tinham 6 filhos, mais 6 que eles adotaram de um parente que, eu não me engano, se morreu. E a casa deles era uma casa que recebia muitos alunos de Wittenberg, e ele chamava ela de estrela d'alva porque ela levantava às 4 da manhã e ela dá conta de tudo, né? Porque ela era aquela mulher de Provérbios, né? A mulher sábia, a mulher que está ali ao lado de seu marido, né? Era uma mulher incrível também. A mulher que contribuiu, meu celular quase caiu. A mulher que contribuiu muito para que esse homem pudesse exercer seu ministério, né? Isso aí. Então, professor Alex, as suas considerações, a sua mensagem para o povo cristão. Então, professor Alex, as suas considerações, a sua mensagem para o povo cristão. Amém. Quero deixar algumas aplicações, né? Então, acho que uma aplicação eu já deixei, falei um pouco antes, né? Que olha como uma leitura, uma interpretação correta da Bíblia mudou a humanidade. Então, chamo você que está assistindo, chamo todos vocês a estudarem as Escrituras, a estudarem de modo verdadeiro, né? Não acreditar em fábulas, como diz as Escrituras, não acreditar em falsos ensinos, em modismos, inventos de doutrina. Um dos lemas da Reforma, né? A Reforma teve alguns lemas, né? A gente tem os 5 solas da Reforma Protestante. Alguns acham que foi 5 solas de Lutero, né? Mas não foi Lutero que fez essas frases. Essas frases, elas surgiram em 1917, se eu não me engano. Mas foram frases que os reformadores disseram, né?
Sola Scriptura, do latim, ou seja, somente as Escrituras. Somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Glória, somente glória a Deus. Solus Christo, somente Cristo. Somente Cristo. Isso que deve ser a base do nosso ensinamento. Mas um dos lemas posteriores também da reforma é que uma eclésia reformada, reformanda est, ou seja, uma igreja que foi reformada, ela continua sendo reformada, se reformando, ela está em constante reforma. Então, vem um vento de doutrina, vem uma fábula, vem um ensinamento contrário, ela avalia, não, isso aqui nós não aceitamos, isso aqui nós rejeitamos. Nós não podemos estar à mercê de tudo que nos falam. Nós precisamos estudar as Escrituras e ter e usufruir desse benefício da reforma, o livre exame das Escrituras. Chamo vocês, né? Chamo vocês, pastores, não acabem com as escolas bíblicas das igrejas de vocês. Fortaleça as escolas bíblicas. Elas são o coração da igreja, é dali que sai pastor e na Bíblia. Então a gente precisa fortalecer isso. Fortalecer o ensino teológico no Estado, na sua casa, né? Não deixe de ler. Lutero falava isso, que como que eu sirvo a Deus? Parece que a gente serve a Deus só quando eu sou pastor, só quando eu estou fazendo missões, só quando eu estou evangelizando, só quando eu estou tocando, eu estou servindo a Deus. E ele falava que, olha, quando você troca a fralda do seu filho, você está servindo a Deus. Né? Então, quando você faz qualquer coisa, servir a Deus, então sirva a Deus de modo digno, de modo correto. Agora, então, estudando a palavra dele. É uma herança que nós temos aí. Estudem. Essa mensagem que eu deixo para vocês. Só me resta agradecer, professor, a sua disponibilidade. Agradecer também ao pastor Daniel, ele está acompanhando aqui. Por ter liberado, por ter abençoado o senhor, a pastora Priscila, ao nosso superintendente, o pastor Wilson, que está sempre abençoando o nosso trabalho também. Queridos, o professor Alex trouxe hoje uma pinceladinha da história da Reforma Protestante. Nós, como povo de Deus, precisamos conhecer a nossa história. Com certeza. Precisamos nos inteirar, falar com propriedade das coisas. Nós já estamos a 18 horas e 2 minutos, então que fiquem os 5 solas no nosso coração. E que a gente lembre sempre que o ensino na igreja local é o que oxigena o corpo de Cristo. O ensino conduz o oxigênio no corpo de Cristo. Então, uma igreja que não tem ensino é uma igreja fraca. Convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, SEC Espaço SC no YouTube. Agradeço muito a companhia de todos vocês. E a nossa próxima live é quarta-feira, dia 4 de novembro. Nós vamos tratar da Escola Bíblica Inclusiva. Estarão conosco a pastora Alessandra Goites, diretora do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular da região de São Lourenço do Oeste, o pastor Eric Lins Schneider, que é o nosso coordenador estadual de Inclusão e Acessibilidade. Deus abençoe a todos. Boa tarde, professor Alex. Obrigada pela cooperação. Deus abençoe. Boa tarde, professor Alex. Obrigada pela cooperação. De nada, pastora.